Olá, meus amores do quinto ano. Vamos dar início hoje às revisões. Lembrando a vocês que os assuntos do módulo 3 se encerraram. E para isso vamos fazer a revisão para que vocês façam uma boa atividade avaliativa. Então, é importante que vocês prestem atenção, pois a tia irá explicar item por item das questões da revisão, para que vocês não sintam nenhuma dificuldade. Vamos começar? Revisão de ciências, da terceira unidade. Vamos iniciar. Na primeira questão, vocês irão responder: o que são recursos naturais? Estão lembrados? Vocês vão encontrar no livro de vocês, na parte de ciências, a partir da página 192. Então, lembram que os recursos naturais, eles são todos os elementos da natureza, não é isso? Como, por exemplo, a luz solar, a água, o solo, os minérios, o ar, os animais, os vegetais, tudo que o homem utiliza com finalidade de desenvolver mais e várias atividades, variadas atividades. Veja só, e a indústria utiliza os recursos naturais para produzir outros produtos. Então, usam os recursos naturais como matéria-prima. Então, o que são recursos naturais? O próximo, na letra B, o que são recursos naturais renováveis e na letra C, recursos naturais não renováveis. Estão lembrados? Já está a palavrinha, já diz, recursos naturais, que vêm da natureza, mas renováveis, que eles podem ser substituídos, ficam se renovando. E recursos naturais não renováveis, já está dizendo, não se renovam. Vamos agora para a segunda questão. Vocês irão analisar as afirmativas abaixo em verdadeira e falsa. Depois, irão copiar somente as respostas verdadeiras. Primeiro item: nossos hábitos consumistas não prejudicam o planeta. B. Devemos consumir sem exagero e cuidado. Próximo: devemos usar a folha dos dois lados. Próximo: não devemos aproveitar as embalagens. E a seguinte é: quando estragamos papel, desperdiçamos árvore. Então, essa questão aí nos mostra aquela parte em que fala sobre, lá na 205, onde tem um texto, uma historinha até que faz com que a gente venha refletir antes de consumir. Então, será que realmente eu estou precisando desse objeto, desse material? Então, é uma forma da gente estar aí refletindo para evitar consumir só por vontade e não por necessidade. Então, ter um consumo consciente. É aquilo que você vai comprar porque realmente você precisa. Vamos agora à terceira questão. Vocês irão marcar os recursos naturais renováveis. Então, temos alguns exemplos aí. Vocês irão pintar aí e marcar essa bolinha aí à frente e vai indicar somente os recursos naturais renováveis. A água, o petróleo, ouro, prata, vegetais, solo, animais, ferro e ar. Prestem atenção, veja qual desses se renovam. Pode se renovar. Então, pinte a bolinha à frente da palavra. Lembrando que os recursos naturais, eles podem ser classificados em biológicos, hídricos, minerais e energéticos. Biológico, quais são os biológicos? Os biológicos se classificam os vegetais, animais e florestas. Os hídricos são os lagos, rios, mares, oceanos.
E nos minerais estão classificados os minérios, as rochas, a areia, a argila e carvão. E o energético está a luz do sol, o vento e a água. Na quarta questão, vocês irão agora ver o que é agricultura. Qual é o conceito de agricultura? Vocês têm aí no livro de vocês, vimos, né, na partir da 199, vocês encontram o assunto que fala sobre agricultura e o ambiente, a relação desses dois. Então vamos à quinta questão, que diz assim: a agricultura, apesar de ser uma atividade muito importante no Brasil e no mundo, ela também é uma das maiores responsáveis pelos danos ao meio ambiente, quanto aos seres vivos. Cite 4 danos causados pela destruição da vegetação nativa. Então, como sabemos, a agricultura é de grande importância em toda parte do mundo, mas ela nos causa alguns prejuízos quando se refere na agricultura, né? Ela vai estar ali destruindo o habitat de algum abrigo da fonte de alimento de diversos animais, ela vai alterar também o clima, ela aumenta o risco de algumas extinções de algumas espécies de animais, também ela vai aumentar com o número de chuvas, ela pode vir a ocorrer erosão no solo, enfim, vocês coloquem 4 danos. Na sexta questão vocês irão explicar. Está lembrado do que é plantio direto e rotação de culturas? Isso está dentro da agricultura sustentável. Que a agricultura sustentável é aquela que é realizada com o uso de técnicas que ela protege e recupera os recursos naturais. Ela não traz prejuízo ao meio ambiente. Ela produz alimentos com maior qualidade e de uma maneira mais eficiente. Aí tem essas duas técnicas aí. O que é plantio direto? São 2 técnicas. E rotação de culturas. E vamos para a 7ª questão, que diz assim: lê as frases e assinale em verdadeira ou falsa. A matéria-prima é o que usamos para fabricar os produtos. O campo e a cidade não se relacionam, não trocam produtos e serviços. As indústrias são importantes para o ser humano, mas podem prejudicar o ambiente. A maioria dos gases lançados na atmosfera pelas indústrias não são poluentes. Analise e veja o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos passar para a 8ª questão. Relacione. Então, naquele assunto que fala sobre as propriedades da matéria. Então, quais são as propriedades da matéria? A condutibilidade térmica, propriedade magnética, elasticidade, condutibilidade elétrica, densidade, solubilidade e dureza. Então, vocês irão relacionar o que diz cada um deles. Então, a primeira alternativa é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Qual dessas opções são? Qual o tipo de propriedade é essa? Próximo, é a propriedade que permite ao material retomar ao seu formato original. Então, se você esticar, ele volta para o seu lugar. Já está dizendo o nome, né? A dica. Que tipo de propriedade é essa? Próximo, é a propriedade de uma substância dissolver-se em outra. Também o nome já diz, né? Dissolver. Já diz aí, solubilidade. É uma dica.
refere-se à capacidade do material de atrair objetos feitos de algum tipo de metal. Então, atrair, ou seja, tem a ver com ímã. Próximo, refere à capacidade do material conduzir corrente elétrica. Que tipo de propriedade é essa? Próximo, refere-se à capacidade dos materiais de conduzir calor. Que tipo de propriedade é essa? Então, vocês irão fazer a relação. E a última é a propriedade característica de um material sólido. Qual é o tipo de propriedade? Então, nessa questão, vocês têm a partir da página 214 no livro, Propriedade dos Materiais. Vamos para a nona questão e observando aí a foto, vocês vão assinalar a alternativa adequada. Então, vocês têm uma foto com um copo onde tem água e óleo. Então, responda, marque o correto. O óleo se dissolve na água e apresenta maior densidade do que a água, por isso não afunda. Próximo, o óleo não se dissolve na água e apresenta menor densidade do que a água, por isso não afunda. Qual dessas opções é a correta? Marque um X. E a 10ª, vocês irão ler o texto, onde diz assim: as sacolas plásticas são um grave problema ambiental, pois são descartados em grande quantidade no ambiente e nele permanecem por centenas de anos, até serem degradadas. Degradadas é destruídas, né? Desaparecer. Para cada palavra a seguir, cite uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam ao ambiente. Então, temos 3 palavrinhas aí, onde vocês irão demonstrar uma atitude, onde a palavra é recusar, em relação às sacolas plásticas. O que vocês deveriam fazer, indicar aí para recusar? A outra palavra é reduzir, em relação às sacolas plásticas. E a última palavra é reutilizar. Então, o assunto é sacolas plásticas. Utilize essas palavras e dê algumas atitudes que venham ajudar a diminuir os danos. Ok? Então, temos aí mais uma questão, a 11ª, onde vocês irão pintar as lixeiras com as cores correspondentes e ligue os objetos a essa lixeira, os objetos certos. Então, temos uma lata, um papel de bala, uma garrafa de vidro, um vegetal, uma maçã e um jornal. Vocês irão ligar e depois pintar a cor correspondente. Qual é a cor que indica materiais orgânicos? O metal, qual é a cor que representa? O papel, o plástico, o vidro. Então, vocês irão pintar e depois ligar a esses objetos. Ok? Então, bons estudos e encerramos a revisão de ciências para a 3ª unidade.